A moça que nos conta esse relato tem 23 anos e mora no Paraná. Ela diz ainda que isso aconteceu com a irmã dela uns 3 anos atrás. Ela diz que a irmã dela é médium e filha de santo e costuma frequentar o centro de Umbanda lá da cidade delas e participar lá de suas giras e tudo mais. E ela vive contando para a moça que nos conta esse relato coisas que acontecem lá dentro do centro, né? As pessoas que vão lá, o que vão buscar, muitas pessoas buscando ajuda, buscando um auxílio para tirar a bruxaria que foi feita para elas, essas coisas. Lê a sorte nas cartas, nos búzios. E um dia a irmã dela contou uma história que a deixou com medo. Era uma terça-feira e a irmã dela estava lá no terreiro para acompanhar a gira, porque diz que é obrigação dela acompanhar, sendo ela filha de santo. E tinha lá uma mulher esperando para ser atendida. Diz que a mulher estava assim com uma aparência bem derrubada, pálida, com uma aparência doentia. E aí o pai de santo perguntou o que ela estava precisando, o que ela precisava. E ela contou um pouco da história dela, disse que estava tudo acontecendo de ruim na vida dela, que ela tinha se separado do marido, o filho se revoltou e saiu de casa também. E desde que essas coisas começaram a acontecer, ela também começou a sentir uma sensação muito estranha, um peso sobre os ombros. Daí o guia em questão pediu para essa mulher ficar no centro da gira, ali no meio da roda, que eles iriam fazer orações para ajudá-la. E aí eles fizeram a roda e o guia falou para todo mundo fazer oração ali com muita força para ajudar aquela mulher, livrar ela do sofrimento, livrá-la de todo mal, maldição que possa ter sido feita para ela, bruxaria e tal. E pediu para que todos dessem as mãos e que não abrissem os olhos até ele mandar. E aí todos começaram a rezar e o guia começou a orar forte ali. O guia falava umas coisas diferentes, a mulher também falava umas coisas estranhas ali. Só que nesse momento, a irmã dela conta que ficou muito curiosa e abriu assim uma frestinha do olho para dar uma espiada. E foi aí que ela viu uma mulher, mas era uma velha com o cabelo todo branco e bagunçado, com uma roupa preta toda rasgada. E essa velha estava ao lado daquela mulher que estava recebendo oração. E nesse momento todo mundo estava ali orando forte, rezando forte, menos a irmã dela, que estava ali abismada com aquela visão. Só que quando aquela velha percebeu que a irmã da moça que nos conta esse relato era a única que não estava rezando, a velha começou a vir de cabeça baixa em direção da irmã dela. Nessa hora ela fechou o olho rapidinho e começou a rezar muito forte também, até que um tempinho depois o médium, né, o pai de santo, o guia, não sei, pediu para que eles abrissem os olhos, que estava finalizado, eles tinham terminado ali com a reza. E aí, quando ela abriu os olhos, não tinha mais nada ali perto daquela mulher. Então eles fizeram ali mais alguns trabalhos, algumas orações e resolveram cessar os trabalhos. Todo mundo foi para casa, a irmã dela foi para casa e no dia seguinte, de manhã, ela voltou para o terreiro para perguntar o que tinha acontecido. Perguntar o que estava acontecendo com aquela mulher e contar que ela abriu o olho e viu aquela velha que veio na direção dela, o que era aquilo. Então o guia falou para ela que era para nunca mais fazer isso, que ela tem que seguir o que eles falam lá. Se falou que não é para abrir os olhos, não é para abrir os olhos. Aquela velha era uma entidade que estava encostada naquela mulher, um espírito infeliz que atrapalhava a vida dela e da família. E como eles costumavam falar muito palavrão, chamar muita coisa ruim, aquilo lá foi e se encostou e ficou ao lado daquela mulher. Assim como aquela velha percebeu que a irmã da moça que nos conta esse relato era a única que não estava rezando e já começou a ir para o lado dela também. Ela termina dizendo que a irmã dela sempre convida ela para conhecer o centro que ela frequenta. Mas a moça que nos conta esse relato diz que agora mesmo é que ela não vai. Gente, vocês que acompanham os relatos já sabem dizer que essa descrição dessa velha, quem é? A tal da desgraça. Meu bicho existe. São muitos relatos e tá tudo relacionado assim. É sempre uma velha feia, cabelo branco, desgrenhado, roupa rasgada. E ela tá sempre associada, ligada a uma pessoa que fala muita coisa ruim. Palavrão, chama, fala só coisa nefasta aí. E o bicho vê e fica. E aí atrapalha a vida da pessoa. Acho que vale a pena dar ouvidos
essas coisas e começar a controlar aí a língua, né? Ou quer pagar pra ver? Gostou do relato? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! O moço que nos conta esse relato é de Palhoça, Santa Catarina. Tem 45 anos, é bacharel em educação física, casado, não tem filhos, porque não pode ter. Ele conta aqui que nasceu com uma doença renal rara, e ele trata dessa doença, chamada síndrome de Alport, desde os 4 anos de idade. É uma síndrome que acomete os rins e acaba às vezes acometendo a audição e a visão também. Com 12 anos, ele piorou tanto dessa doença que a única saída dele foi um transplante de rim, que aconteceu em 1984. De lá em diante ele tocou a vida, estudou, trabalhou, se formou, se casou, fez tudo para levar uma vida normal. Até que o rim dele transplantado perdeu a sua função devido à doença e ele voltou a fazer hemodiálise. E aí é que começa o relato dele. Em 1995 ele fez outro transplante com um doador falecido, pois deu errado. Ele perdeu o rim e entrou em coma. Teve hemorragia interna, ficou meses internado, perdeu a massa muscular, enfim, ele foi à míngua. Foi quando começou a acontecer coisas estranhas na vida dele. Coisas que algumas pessoas não acreditam, outras acreditam, e ele diz que costumava ter muito medo da morte, até isso acontecer com ele. Quando ele estava em coma e ele não sabe precisar aí quantos dias foram, porque ele não se lembra de nada quase, ele conta que esteve em um lugar muito tranquilo, com flores perfumadas, com um gramado perfumado, até que chegou uma pessoa a ele que ele não sabe descrever e disse: "Você ainda não pertence a este plano, terás que voltar." Então essa pessoa tocou nele e ele acordou na cama do hospital, com a irmã dele ao lado dele. Essa irmã hoje, infelizmente, já é falecida. Daí ele perguntou onde ele estava, perguntou se ele havia perdido o rim, ela disse que sim, que ele havia perdido. E contou que ele estava no hospital e tudo mais. E de lá pra cá ele tem sentido coisas estranhas acontecerem. Uma delas é que o medo que ele tinha de morrer sumiu completamente. Devido à doença que ele tem, surgiram várias complicações. E ele já teve que passar por diversas cirurgias, diversas internações. E sempre que isso acontece, ele tem essa sensação de que ele está em outro plano, que tem alguém que está ajudando ele. O caso mais recente foi em 2014, quando ele teve 2 longas convulsões e 2 paradas cardíacas. Nessas 2 ocasiões, ele se via na cama do hospital, tomando choque para voltar, para o coração voltar a funcionar, sabe? Desfibrilamento. E quando ele se via, né, quando ele se via assim na cama de hospital, com as pessoas em cima dele, ele também via que tinha uma pessoa ao lado dele, segurando a mão dele, dizendo que ia ficar tudo bem, que era para ele ficar tranquilo, que tudo ia dar certo. Ele diz que não sabe quem é, mas que tinha um ar jovem e vestia uma roupa branca. E ele se sentia totalmente tranquilo com essa presença. Quando ele saiu do hospital, ele continuou tendo experiências desse tipo e diz que tem até hoje. Ele continua fazendo hemodiálise, são já 17 anos de tratamento, e diz que hoje ele está bem de saúde, mas que ele não pode mais fazer um transplante. E ele vai depender da máquina até o fim dos dias dele. Mas ele diz aqui que se ele tem uma missão a ser cumprida nesse plano, ainda não aconteceu. Porque ele diz que tem certeza que já visitou o céu várias vezes. E hoje ele vive a vida tentando ser mais feliz, mais contente. Isso por saber que em algum lugar existe alguém ou alguma coisa zelando por ele, zelando pela vida dele. Essa é uma situação difícil, mas que ele está levando aí de uma maneira bem legal, bem positiva, devido a essa experiência que ele tem vivido, devido a essas visões que ele teve. Ele teve experiências de quase morte, ele viu do lado de lá e ele sente que tem alguém com ele, então ele está tranquilo. E se ele morrer, ele não tem mais medo da morte, ele sabe que existe um lugar bem legal do lado de lá, mas que ele ainda não foi. Então se ele ainda não foi, alguma coisa ele precisa fazer aqui. E é isso aí, viva muito bem a sua vida,
Um beijo para todos vocês. E é isso aí. Se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês. Aproveitem a vida e até o próximo relato. Tchau! O próximo relato, então, é o estouro da boiada. É uma moça que nos conta e ela é de Ibirité, Minas Gerais. O meu tio trabalhava de vigia em uma fábrica de colchões, na época que a cidade ainda era só mato. Era semana de quaresma e ele estava fazendo uma ronda nos arredores da fábrica, junto com o colega dele. Nisso, ele e o seu parceiro começaram com assuntos de fantasmas. Pelo fato da semana estar nesse tema, né? Quaresma, então vamos falar de fantasma. Eles estavam andando calmamente quando ouviram um som de estouro de boiada. A primeira reação que eles tiveram foi de sair do caminho, mas quando olharam para trás não viram nada. Porém, o som ia ficando cada vez mais alto. Quando não, olhando para a estrada, aparece um pontinho branco. Mas não era um branco normal, era um branco assim reluzente, mas super reluzente. Esse pontinho foi se aproximando e então eles viram um menino. Esse menino vinha correndo na direção deles. Então, o garoto diminuiu a velocidade e passou devagarinho ao lado deles. Deu para ver que o menino tinha olhos vermelhos, iguais a sangue. E o caboclo era dourado. Hã? Caboclo, Ana, tá louca? E o cabelo dele era dourado, todo arrepiado. O menino só deu uma olhada para os dois, que não aguentaram de medo e saíram correndo. Meu tio, que não é lá muito corajoso, deixou o colega para trás e foi direto para casa. No outro dia, o meu tio perguntou para o pessoal de lá sobre esse menino e ele acabou descobrindo que havia um garoto que tinha morrido pisoteado por um estouro de boiada. Então ele saiu do serviço, nunca mais trabalhou de vigia noturno. Então ele... escutar isso é uma mistura de impressão com aparição normal? Porque o barulho da boiada deve ter ficado impresso no ambiente, porque ele aconteceu de novo no mesmo local e eles escutaram, mas e o menino aparecendo e olhando para eles? O menino ficou preso lá. E por que o menino tem olho vermelho? Se ele foi uma vítima ali de um acontecimento, por que ele teria toda essa aparência, né? Ele ficou preso ali, o que aconteceu? Então vamos lá, e o relato é curto, tá? Um vizinho de olho obeso. Olha, esse não tem nem olho gordo, esse tem olho obeso. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Vou contar o meu relato. Tirei a coisa da tela? Tá. Vou contar o meu relato e pode ficar tranquila, pois se houver algum nome, estará trocado. Obrigada. Essa história se passou com os meus pais, quando eu ainda era criança. Morávamos em um lugar maravilhoso, repleto de natureza, lagos com peixes, quintais grandes, com muitas árvores frutíferas, enfim. O meu pai sempre gostou muito de mexer com plantas, cortar grama, cuidar da sua pequena horta e plantar frutas em seu pomar. Dessa forma, uma vez providenciou uma cerca para iniciar o plantio de maracujá. Eu não sei se todos sabem, mas o maracujá é uma planta trepadeira, por isso a necessidade da cerca. Eu não sabia. Eu acho que eu já vi flor de maracujá, como diz Elizabeth Dartona. Lá em Laranjal, eu acho que... Mas não vi onde que tava, nem vi isso. Eu acho que a minha mãe que falou que era flor de maracujá. Que era uma flor branca, assim, grande. Aí eu peguei, tava cheio de formiga dentro. Eu joguei fora. Olha as formigas. E aí, acho que é isso. Mas eu nunca vi um pé de maracujá. Eu sabia que eu não sabia que o abacaxi vinha do chão também, gente? Eu não sabia, nunca vi. Nunca vi abacaxi. Não, vi porque aquela vez minha mãe falou, olha lá os abacaxis. Eu comecei a olhar pra cima. Minha mãe lá, e eu, cadê? Minha mãe, abacaxi no chão, Ana. Isso tipo há 5 anos atrás. E
E também eu nunca vi melancia, nem morango nascendo. Morango é rasteiro, não é? Enfim, para quem não sabia, maracujá é de uma planta trepadeira. Então, você precisa ter um apoio para ela se segurar, né, para dar os frutos. É uva que é assim também, não é? Uva, ela tem que ter um negócio para ela ir coisando assim. Bom, continuando. Então, uma vez ele providenciou uma cerca para iniciar o plantio de maracujá. Pois bem, alguns meses depois, o pé de maracujá cresceu e estava repleto de flores. Logo cresceram frutos enormes, maravilhosos e doces. Tomávamos sucos, fazíamos mousse, era uma beleza. O pé de maracujá produzia tanto que não dávamos conta de consumir tudo. Assim dividíamos com os vizinhos. Até que um dia o vizinho do olho obeso apareceu lá em casa. Nossas casas não tinham muros, então as pessoas, ao chegarem em nossas casas, já entravam direto pelo quintal. Bom, naquele dia minha mãe estava justamente colhendo maracujá para fazer suco, quando de repente o tal do vizinho apareceu e ficou indignado com o pé de maracujá, pois ninguém podia ter frutas no quintal melhores que as dele. Onde está essa regra? Logo ele começou a dizer: esse pé de maracujá não vai durar muito. Essa terra é ruim. Não presta para plantar esse tipo de fruta. Mas sempre tem aquele, né? Que você tá indo lá e vem para falar coisa ruim. Dá vontade de falar: cala a boca. Ana, no outro dia, dia seguinte, na hora do almoço, o meu pai foi colher maracujá. E não é que a pobre da planta estava completamente infestada de formiga. Eu falei que estava com formiga? Que já haviam comido grande parte das folhas. Meu pai jogou água, jogou veneno, nada adiantou. Em menos de uma semana, o pé de maracujá estava completamente morto. Um beijo, Ana, a você e a toda a família. Fiquem com Deus, sucesso sempre. Esse é o primeiro relato de muitos que estão por vir. Um beijo para você, muito obrigada. Filha da... Não é? Fala se não é coincidência que no dia seguinte que o homem foi lá falar merda... Ai, que raiva, né? Mas, meu Deus do céu, é difícil olhar e ficar feliz com alguma coisa dos outros também? Por que isso? Poxa, que legal, o senhor tá dando uns frutos. E eles ainda dividiam com as outras pessoas, podia ter levado lá os maracujá. Falou, beleza, quando você tiver aí, manda pra casa. Cultiva aí, porque eu não sou muito boa de cultivar, não. Então, eu vou pegar os seus, você cultiva, fica bem bonitinho, aí você divide os maracujá quando tiver sobrando aí. Né? Não. Tem que falar mal. Tomara que seque todos dele. Tá? Ele começa a jogar maldição no outro. Ai, zóio ruim mesmo. Mas tem esse lance mesmo, né? Vocês devem conhecer algumas histórias assim. Como minha mãe conta que ela tinha um lindo pé de pimenteira, não sei. Ficava no murinho, assim, você subia no sobradinho que a gente morava, ela tinha um salão de cabeleireiro que ela atendia, que era... tinha que subir uma escada para chegar na casa, que era uma parte de cima, então você subia uma escada assim, né? Você subia da porta aqui de baixo assim e virava, aí passava pela sala e entrava nessa sala ao lado que era o salão. E nesse murinho, onde você subia a escada e virava, tinha um murinho aqui. Nesse murinho tinha uma pimenteira, que minha mãe fala que tava linda, ela caía assim, sabe? E um dia veio uma mulher, enquanto ela tava subindo lá, ela olhou a pimenteira, falou, nossa, pegou, como tá linda, olha essas folhas, olha, elogiou, beleza, entrou, cortou, foi embora. Minha mãe falou que, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, começou a secar, morreu, sabe aquele fala olho de seca pimenteira? Tá aí, secou, morreu a planta da minha mãe assim, ó. Logo depois do elogio. Não quer dizer que ela estava ali propositalmente querendo que a planta secasse, mas algumas pessoas carregam a energia assim. Esse daí tava com a tesão ruim, esse homem. Mas
não é sempre, sabe, que é proposital. Sonho com 7 além. As páginas sumiram. A moça que nos conta esse relato diz que algum tempo atrás ela teve um sonho com 7 além. Ela conta que nesse sonho ela estava na cozinha da casa dela e junto com ela tinha uma garotinha negra de aproximadamente uns 5 anos de idade. E ela disse que a moça que nos conta esse relato precisava passar por um portal. E quando ela olhou ao lado do armário da cozinha, ela viu uma espécie de parede gelatinosa. Diz que era como quando você joga uma pedra no rio e faz aquelas ondas, sabe? Era assim a parede. Então ela passou apenas a mão dela por ali e quando ela fez isso, o contorno ficou todo azul. E aí ela resolveu entrar. E no que ela entrou, segundo ela, lá estava ela em 7 além. Só que ela disse que ela entrou num lugar onde ainda era a casa dela, só que era mais escura, estranha. O ar lá era tão pesado que ela mal conseguia respirar. A água era azulada e espumenta. Aí ela saiu para o quintal e viu que o portão da casa dela estava aberto. As luzes da rua eram amareladas e ela viu subindo ali umas pessoas de roupas brancas ou beges. Só que essas pessoas estavam sujas, elas tinham a pele amarelada e subiam de cabeça baixa, todos cabisbaixos. Aparentemente eles estavam em transe. E a rua, ela conta que era a mesma rua da casa dela, só que mais velha, mais amarelada. E aí ela voltou para dentro da casa dela, do lado de lá, achou aquele portal de novo na cozinha e entrou novamente naquela parede. E aí ela voltou para a casa dela do lado de cá. Nisso ela encontrou a mãe dela, que estava lá de costas para ela. Então ela disse para a mãe: "Eu não sabia que você já tinha voltado de 7 além." E então a mãe dela respondeu, virando metade do rosto para o lado dela. E ela pôde ver que os olhos da mãe eram azulados, mas só a parte branca era azulada. E a mãe dela respondeu: "Mas eu nunca saí de lá." E aí ela acordou, assustada. Então ela deduziu que aquele era tipo um doppelganger da mãe dela. E alguns dias depois, inclusive, ela teve alguns sonhos sobre doppelgangers. Bom, ela diz que sempre anota os sonhos dela, que tem um fundinho sobrenatural aí, os sonhos mais estranhos, ela anota num caderno, assim como as vivências dela nesse sentido. E, obviamente, esses 2 sonhos foram anotados nesse caderninho, um que era sobre 7 além e o outro dos doppelgangers. Porém, na quinta-feira, dia 5 de agosto de 2018, ela foi anotar uma coisa no caderninho dela lá, que tinha acontecido com ela, e resolveu reler o sonho de 7 além. Porém, esse sonho sobre 7 além e sobre o sonho do doppelganger sumiram do caderninho dela. Ela diz que ninguém sabe desse caderno que ela tem, é meio que um segredo, ninguém poderia ter pego, ninguém tem acesso a ele. Então ela diz que não poderia ser alguém deste plano que roubou essas folhas. Ela diz ainda que fez, algum tempo atrás, aquele ritual para abrir um portal no espelho, onde se usa uma vela e o olhar fixo na sua imagem no espelho. Um dia depois disso, ela viu alguma coisa se mexer dentro do espelho. Foi por alguns segundos, mas foi algo como aquele portal que ela viu no sonho, que ia para 7 além, aquelas ondinhas. Será? Deixa eu ver se eu acho. Tem um aqui, será que ela voltou? Deve ser esse, não é ela voltou, é será que ela voltou? Vou ler este. Pelo nome, pode ser este. Vamos lá. Será que ela voltou? Boa noite, assombrados e Aninha. Me chamo Fulana, mas como já sei, pode me chamar de Fulana.
Os nomes citados no relato já estarão todos devidamente trocados. Bom, vou começar contextualizando um pouco a minha história para dar fundamento ao restante do relato. Desde criança eu sou fascinada pelo sobrenatural. Perdi o meu pai muito cedo, aos 4 anos de idade, e sempre pedia que ele aparecesse para mim. Eu queria abraçá-lo, poder curti-lo como os meus irmãos curtiram. Eu escrevia cartinhas para ele, queria sonhar com ele. Sonhei com ele apenas 2 vezes e chorava muito. Não me conformava com a sua morte, mesmo anos terem se passado, mesmo com os anos todos se passando. Aos 13 anos perdi a minha avó materna. Presenciei uma cena dela passando mal no leito do hospital e os médicos chegando, retirando a gente do quarto e fechando as portas. Cena da qual nunca vou me esquecer. Infelizmente, dias depois ela faleceu. Sonhei que a minha avó conversava comigo, dizendo que estava bem, e eu perguntei se ela havia visto o meu pai, e ela disse que não, e logo se despediu. Acordei assustada com o sonho, pois foi muito real, e contei à minha mãe, que por sua vez contou à minha tia. 4 anos após o falecimento da minha avó, essa minha tia passou mal e foi hospitalizada. Descobriram que ela estava com câncer no útero e que já não havia mais tratamento. Já estava espalhado pelo corpo e o quadro clínico foi só se agravando, e ela entrou em coma. Nessa época, por brigas bobas em família, não estávamos tendo contato com ela. Não conseguimos visitá-la no hospital e nem fomos ao seu velório ou enterro. Sua morte foi muito rápida, questão de dias, e ficamos incrédulos. Daí ela veio em sonho. Me disse que sempre me achou maluquinha ao tentar me comunicar com meu pai, pelo sonho que tive com a minha avó, e que agora ela me dava razão. Disse que era para prestar bastante atenção, que ao completar 3 anos de seu falecimento, ela estaria de volta na família e seria uma menina. Lembro-me de perguntá-la se havia visto meu pai, e ela disse que sim, que ele não ficava no mesmo lugar que ela, mas que estava bem, e se despediu. Acordei muito emocionada, saltei da cama e contei tudo à minha mãe, em um misto de susto e alegria. No mesmo ano, comecei a namorar um rapaz que já conhecia, e o tempo foi passando, e me esqueci do sonho. Tempos depois, engravidei, e soube que a namorada do meu primo também estava grávida. E como num estalo, me lembrei do sonho, e tinha exatamente 3 anos do falecimento dela. Eu me arrepiei todinha. Eu estava esperando uma menina, e o bebê do meu primo era um menino. Ana de Deus, como podia ser exatamente o tempo que ela me disse em sonho? Coincidência? Não sei. Só sei que fiquei tão assustada com esses sonhos que eu orei pedindo a Deus para nunca mais sonhar com gente morta. E graças a Deus nunca mais sonhei. Não sei se para vocês existe algo de sobrenatural no meu relato, mas até hoje eu me arrepio ao lembrar. Desculpe-me se ficou muito grande, obrigada por ler e beijos em toda a sua família linda. Um beijo para você, muito obrigada. Mas e aí, seria a sua filha a reencarnação da sua tia? Você observa algumas semelhanças, alguma coisa assim? E o menino do seu primo, seria o seu pai? Ou não falou nada do seu pai retornar, alguma coisa assim? São muitos mistérios, pessoal. Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Visita pela manhã. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela entre 1996 e 1998. Nessa época, ela ainda morava com os pais dela e fazia faculdade de manhã. E ela diz que sempre foi muito difícil para ela acordar cedo. E nessa época ocorria sempre o mesmo ritual pelas manhãs. A mãe dela chamava, ela pedia mais 5 minutinhos, a mãe dela ia embora, esperava os 5 minutinhos, depois de 5 minutinhos voltava e ela levantava emburrada.
Coitada da mãe dela. E aquela manhã não foi diferente. A mãe dela foi acordar, ela pediu mais 5 minutinhos e ela ouviu quando a mãe dela saiu do quarto, abriu a porta e tal, e ela se ajeitou ali pra relaxar mais um pouco, dar mais uma cochiladinha. Ela conta que estava deitada de barriga pra baixo, quando de repente sentiu um baita de um apertão em um dos dedos do pé direito. E até na hora ela pensou, caramba, por que minha mãe tá fazendo isso? E aí ela lembrou que a mãe dela tinha saído do quarto, só que ela disse que não conseguia olhar pra trás. E de repente ela começou a sentir o corpo dela formigar, foi subindo dos pés à cabeça, formigando, e ela não conseguia mais se mexer. E ela diz que ela não sabe por quê, mas ela não sentiu medo, muito pelo contrário. Ela começou a sentir uma paz tão grande. E quando esse formigamento chegou na altura dos ombros, ele sumiu. E depois disso, ela dormiu profundamente. E depois disso, a mãe dela foi realmente chamar ela, acordar ela, e aí ela contou o ocorrido. E ela tem certeza que naquele dia ela recebeu uma visita aí, não sei de quem, mas que com certeza era de boa. E que aqueles 5 minutinhos naquele dia pareceram horas para ela. Ou quem dera, cada 5 minutinhos que a gente pedisse assim, né, para dormir um pouquinho mais, parecesse aí que durou horas de sono, né? Esse espírito, eu acho que ele viu que você não queria acordar cedo, que você não gostava, que você ficava cansada. E aí acho que ele falou, vou dar um toque aqui para os 5 minutinhos demorarem mais, para ela relaxar e dormir bastante. Podia vir todo dia assim, não podia? Você já teve alguma experiência dessa, que você tá dormindo e sente alguém mexer no seu pé, te tocar e de repente não tem ninguém no quarto? Se aconteceu, manda a sua história pra gente. Se gostou desse relato, dá um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Tem música. Milagre no cemitério. Olá, Ana, sou fulano, mas estou no e-mail da minha irmã. Desde já agradeço de verdade por ler. Amo muito você e seu canal. Beijos e fique com o relato. Nomes trocados se houver. Ok. Tudo começou quando eu fui visitar um parente que estava sepultado no cemitério. Fui ao cemitério, cheguei em frente ao túmulo, coloquei minhas flores e rezei. Eu estava com muita dificuldade em relação a dinheiro, pois eu tinha que pagar os meus aluguéis e as minhas contas, as quais já tinham vencido há vários meses. A minha situação era realmente muito ruim. Então, naquele momento, observei que na minha frente tinha uma menina perto de um túmulo que me observava. Ela deveria ter uns 14 anos, mais ou menos. Eu fiquei meio sem jeito, pois ela olhava firmemente para mim. Ela era muito bonita, uma gracinha de menina. Bem, continuei rezando e coloquei as minhas flores no túmulo e saí. Quando eu virei as costas para ir embora, eu escutei uma voz linda de uma menina que me chamava. Oi, moço, por favor, vem aqui. Eu olhei e vi que era aquela menina que eu tinha inicialmente visto. Então eu fui em sua direção e quando eu cheguei perto dela, ela soltava um cheiro muito gostoso de um perfume que eu nunca tinha sentido. Era um perfume muito gostoso mesmo. A menina voltou a falar comigo. Você poderia me ajudar, por favor? E eu, claro que disse que sim. Claro, filha, posso saber o que você quer? Então ela disse... Olha, se você me ajudar, eu também te ajudo a resolver todos os seus problemas. Você me ajuda? Até hoje eu fiquei sem entender aquilo, mas disse a ela que tudo bem, que ela podia falar comigo, que eu faria o que ela quisesse. Então ela me disse, me ajuda a fechar esse túmulo que está aberto? Nesse momento eu tomei um susto e perguntei a ela quem foi que teria aberto o túmulo, e a menina voltou a falar. Alguém abriu para roubar. Por favor, me ajuda a fechar. Bem, então,
deu-me um pouco de medo, mas eu fechei o túmulo. Então ela falou-me novamente: olha, moço, eu já pedi para várias pessoas para me ajudarem, mas ninguém me ajudou. As pessoas ficavam com medo, não sei por quê. Vocês só devem ter medo dos vivos, pois os mortos só querem descanso. E eu continuava sem entender nada. E a menina falou: muito obrigada, você ajudou uma alma a descansar em paz. Vai ainda hoje a sua recompensa pelo que fez. Vai receber, acho que é isso. Vai receber ainda hoje a sua recompensa pelo que fez. O meu nome é Natália. Fica com Deus. A menina ficou rindo para mim, com um sorriso muito bonito, e eu voltei as costas e vim embora. Quando eu olhei para trás, ela tinha desaparecido. E o cheiro do perfume também. Quando eu ia sair do cemitério, me lembrei que tinha esquecido as chaves de casa no túmulo que eu ajudei a fechar. Então voltei ao local do túmulo que eu tinha acabado de fechar e vi as chaves e peguei. Quando eu ia sair, eu dei um último olhar para o túmulo e levei um tremendo susto. Olhando para o túmulo, eu vi a foto da mesma menina que eu acabei de ajudar a fechar a sepultura. A foto dela estava na parte de cima do mármore. Então eu saí correndo que nem um doido até a porta do cemitério. Me cortei inteiro, eu estava morrendo de medo e fui tomar um café num bar ali em frente. Depois de algum tempo, eu me recuperei do susto, mas não contei para ninguém o que havia acontecido, pois eles não iam acreditar em mim. Então paguei o café e quando eu ia saindo do bar, uma mulher que eu nunca tinha visto chegou até mim e disse: olha, mandaram te dar esse pacote. Eu peguei sem entender nada. Perguntei quem foi que tinha mandado o pacote, ela sorriu e foi embora. Então eu ainda fui atrás dela, mas não a vi mais. Ao chegar em casa, abro o pacote e fiquei completamente surpreso. Tinha dentro do pacote R$8.000, que era exatamente o necessário para quitar a minha dívida com o banco. Até hoje eu não sei o que se passou naquele dia. Só sei que tudo o que ocorreu foi mandado por uma força maior. Eu estava no local certo, no dia certo e na hora certa. Esse dia eu nunca vou esquecer. E a partir daquela data, tudo melhorou em minha vida. Tenho tido muita sorte, meu salário aumentou, ganho muito dinheiro e sempre estão surgindo oportunidades para que eu ganhe algo a mais. E agradeço a Deus por isso. Obrigada de verdade por ler. Um beijo pra você, muito obrigada. Cara, vou dar uma voltinha no cemitério, ver se não tem alguma alma precisando pra fechar um túmulo. Eu tô aqui, pode? Eu ajudo. Olha. Que beleza. Vamos ler mais um. Cadê? Mais um relato. Minha melhor amiga esteve no inferno. Eu, hein? Vamos ver. Acho que é um moço que nos conta. Oi, Ana, Matheus, assombrados, babies e pets. Meu nome é Fulano, mas você vai me chamar de Fulano. E eu sempre quis ouvir isso. Falo da região metropolitana de BH e hoje venho contar algo curioso que aconteceu comigo há alguns dias atrás. Acredito que lá pro dia 30 de março a 2 de abril de 2022, ou seja, é bem recente mesmo. Há quase um ano, a minha melhor amiga morreu de uma forma repentina. Acordou com falta de ar, falecendo logo em seguida, 48 horas após fazer 21 anos. Fazíamos aniversário no mesmo dia, e nesse aniversário eu não comemorei com ela, pois estávamos com a nossa amizade um pouco abalada. Fiquei muito abalado com a morte dela. Fui no velório e não me perdoei até hoje por não ter passado o último ano de vida perto dela. Éramos muito próximos.
Ela tinha 21 anos e eu atualmente tenho 25. Bom, introdução feita, vamos para os acontecimentos. Desde o falecimento de minha melhor amiga, eu tenho sonhado com ela algumas vezes. 3 vezes, para ser direto. Acho que é isso. Porém, esse último sonho... esse último sonho me deixou de cabelo em pé. Estava em uma espécie de transe. Sabe quando você está meio acordado, meio dormindo? Pois é, estava nesse nível aí de sono. E foi nesse estágio que ela apareceu em sonho com uma blusa branca, cabelos soltos e um short. O sonho era algo sobre ela ter voltado à vida terrena, deixando todos bem impressionados, inclusive a mim. E papo vai, papo vem, no sonho ela me solta o seguinte diálogo, a seguinte frase, sei lá. Eu estive no inferno, e o inferno não é nada do que as pessoas dizem. As pessoas não pegam fogo ou ficam gritando, nadando em lavas de fogo, etc. Tudo que você tem medo lá se torna real. Por exemplo, se você tem medo de barata, do nada brotam baratas de todos os lugares. Se você tem medo de escuro, do nada você fica cego. Tudo que você pensa de negativo acontece lá. E eu me recordo que logo após ela ter dito isso, eu indaguei, né, e falei: mas então é só você não pensar em nada negativo ou que te dê medo. E ela disse: lá é um lugar que por mais que você queira, você não consegue pensar positivo. Ana do céu, logo após essa riqueza de detalhes, eu acordei, assim, no susto, e olhei no relógio, e era quase 6 da manhã. Não consegui dormir mais até a hora de ir trabalhar. Fiquei matutando esse sonho. Ana, será que o inferno é dessa maneira? Será que minha amiga foi mesmo ao inferno? Ou será que foi apenas um sonho? Bom, por ela estar vestida de branco no sonho, acredito que, se for verdade, ela passou por essa experiência e finalmente conseguiu encontrar a luz. Acredito que nós nos perdoamos, mesmo depois da morte dela. E hoje convivo com as saudades, onde eventualmente ela aparece, né? As saudades aparecem. Espero que ela esteja bem onde estiver. Ana, eu sei que não tem nada de super sobrenatural neste relato, porém foi o que aconteceu comigo. Espero que gostem e beijos. Beijos para você, muito obrigada. Então, não sei se ela passou por algum lugar que teve essa experiência, né? Que contou para você, né? Com detalhes, e você se lembra de tudo isso que ela falou. Pode até ser. Vai. Acho que não tem. Não abriu, mas tem. A alma que pediu uma missa anos depois de morrer. Vamos ver este. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Primeiro quero agradecer por ter lido meu outro relato. Eu assisti junto com os meus 3 filhos que amaram a forma que você lê os relatos. Imagina, obrigada. No primeiro relato comentei que tinha um relato maravilhoso sobre a fazenda que os meus bisavós moravam. Pois bem, esse relato também era contado pela minha avó, que contou para minha mãe, e então a partir de agora é minha avó materna contando esse relato. E os nomes já estão trocados. Então, é a avó dela aqui contando, tá? Bem, Ana, meus pais chegaram ao Brasil de navio com seus filhos. Um desses era eu, Mariana. Com o passar do tempo, meu pai foi com a família morar em uma fazenda. Esta ficava bem distante da cidade. A casa da fazenda fica em uma parte alta da fazenda, onde era possível ser vista pelas pessoas que passavam na estrada de terra, que dava caminho para a cidade.
e que era caminho para outros moradores de fazendas próximas. Sendo assim, quem passava pela estrada avistava a casa, e quem estava na casa, lá do alto, avistava o povo na estrada. Não se esqueça desse detalhe. A casa era de madeira, bem antiga. Na época não tinha luz elétrica, era tudo na base da lamparina. Desde que mudamos para essa casa, ao anoitecer, escutamos vários barulhos dentro da casa, que nos davam medo. Começou com passos na cozinha, que iam para a sala, mas era um som diferente, pois eram passos de arrastar o chinelo, sabe? Como se fosse uma pessoa bem velhinha andando. Então, já cansada da idade... como se fosse uma velhinha andando, tipo, já cansada da idade, arrastando os pés para andar. Sem contar que ouvíamos as madeiras soltas do chão fazendo barulho, meio que confirmando que alguém realmente estava andando entre a cozinha e a sala. Minha mãe, Catarina, era muito brava, então nem falamos nada. Ficamos quietinhos com a cabeça coberta, esperando o sono chegar e dormir. Mas depois, com o tempo, começou a fazer passos... além dos passos, eu acho, a fazer barulhos de panelas também, como se alguém estivesse abrindo as panelas e olhando para ver o que tem. Enquanto eram só os passos, a minha mãe e meu pai não falavam nada, mas quando começou todas as noites os passos e a bateção de panela, aí a minha mãe e o meu pai, quando ouviam, gritavam lá do quarto: "Quem tá mexendo nessas panelas, pare e vá dormir." Nós respondemos: "Não somos nós, estamos todos deitados." E por várias vezes os meus pais levantavam e viam que realmente não era ninguém. Até que uma noite os barulhos de passos, panelas e correntes sendo arrastadas estavam insuportáveis. E aí o meu pai, muito bravo, e nós apavorados, pois sabemos que não era nenhum de nós, sabendo que não era nenhum de nós, ele foi até a sala e Ana, ele viu uma velha, mas bem velhinha mesmo. Ele disse que ela era meio corcundinha, com um lenço na cabeça que descia e dava um nó no pescoço. Um vestidinho simples e, pasmem, um chinelinho de tecido. Por isso os passos arrastados. Meu avô, assustado e sem entender quem era aquela velha, que assim que ele piscou os olhos, sumiu, ele manteve a lamparina acesa a noite toda. E assim foi por algumas noites e os barulhos pararam, mas algo estranho começou a acontecer. Durante o dia, estávamos em casa e chegavam pessoas que não conhecíamos com carroças. Eles vinham correndo, com pressa, afoitos, cheios de pessoas. Eles vinham correndo, com pressa, afoitos, as carroças cheias de pessoas. Lembra que eu disse que podíamos ver a estrada de terra que dava na fazenda? Assim como eles nos viam de lá? Assim como eles nos viam lá em cima, como era comum um vizinho de fazenda pedir ajuda a outro, nós ficávamos olhando e esperando eles chegarem perto para ver o que precisavam. Mas quando chegavam perto, essas pessoas, com cara assustada, olhavam uma para outra, como se não estivessem entendendo nada, e mais assustados ainda, eles viravam a carroça e iam embora. Ana, foram várias as vezes que isso aconteceu, às vezes até durante a noite, pois levantávamos com os gritos e barulho dessas carroças indo e vindo, e nós não sabíamos, e nós não saíamos, pois tudo que precisávamos nós tínhamos na fazenda. Mas, passados uns meses, o meu pai mandou nos arrumarmos que iríamos fazer umas compras na cidade. Nós nos arrumamos, todos felizes, pois era raro ir na cidade. Bem, subimos na carroça e pegamos o caminho para a cidade. Quando chegamos na estrada de terra, lá embaixo, que era meio longinho, olhamos para nossa casa e vimos ela pegando fogo. Sim, pegando fogo, já com labaredas bem altas. Todos nós começamos a gritar: "Pai, pai, a casa está pegando fogo!"
Meu pai, quando viu, deu meia volta com a carroça e com pressa correu em sentido à casa. Ana, quando chegamos perto da casa, tudo estava normal. Não havia fogo algum, a casa estava perfeita. Todos estavam apavorados, pois meu pai, minha mãe, eu, meus outros 4 irmãos, tínhamos visto a casa em meio a labaredas. Agora nós entendemos por que aquelas pessoas estavam chegando com pressa e com cara de assustadas até a nossa casa. E quando chegavam lá, eles também, quando chegavam perto da casa, eles olhavam para a cara do outro sem entender nada e voltavam embora. Eles também devem ter visto a casa pegando fogo. Aquele mesmo dia, todos nós subimos na carroça novamente. E mesmo lá de baixo, nós avistamos a casa pegando fogo. Então, de longe a casa pegava fogo, de perto estava tudo normal. E nós seguimos para a cidade. Lá fomos no armazém e quando meu pai deu o endereço da fazenda, o dono do armazém, com os olhos estalados, disse ao meu pai: "Você sabe que há anos passados, nesse lugar, morava uma senhorinha sozinha?" Meu pai respondeu que não, pois era difícil sairmos da fazenda. Então o homem continuou. Ele continuou dizendo que aquela velha havia morrido dentro dessa casa, pois a casa, numa noite, pegou fogo com ela dentro. Meu pai ficou em choque e resolveu contar a esse senhor o que estava acontecendo. Esse senhor, então, chamou um benzedor, ou sei lá o que era na época, lá para ir fazer uma reza, lá na casa da fazenda. Sendo assim, nós seguimos para nossa carroça e eles na carroça deles. E pasmem, quando estávamos na estrada, todos nós vimos a casa pegando fogo, com labaredas, e chegando perto da casa, ela estava intacta. Bom, foram feitas as orações e em um certo momento o homem disse que via uma senhora e a descreveu. E era a mesma que o meu pai já tinha visto. Então, ele perguntou o que ela queria. Em seguida, ele disse que a senhora falou que embaixo de uma das madeiras soltas do chão da sala tinha um potinho com moedas de ouro, que era para o meu pai, para ele pegar aquelas moedas e levar na igreja matriz da cidade, mandando rezar as missas em nome da alma dela, para ela encontrar a paz. Que ela nos deixaria em paz depois disso. Meu pai, mesmo sem acreditar muito, começou, junto com os homens, a pisar devagar ali no chão da sala, tentando achar a tal da madeira solta. Pois não é que tinha mesmo, quase no meio da sala? O homem então forçou a ripa de madeira, soltando ela e limpando a terra, achou um potinho feito de madeira e realmente tinha umas moedas de ouro lá dentro. Meu pai então voltou com esses homens para a cidade e relatou tudo ao padre da igreja, que prontamente fez a missa em prol da alma da pobre velhinha. E depois disso, nunca mais aconteceu nada na casa da fazenda e a paz reinou. Bom, Ana, chega ao fim esse relato, espero que tenham gostado. Beijos e até o meu próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, gente, a velhinha, ela tava querendo chamar atenção ali mesmo para rezar uma missa. Inclusive, a casa pegava fogo olhando de longe, isso que eu acho estranho. Então, não era uma impressão, porque ela falou com o cara, mas ela sempre repetia aquilo lá, os movimentos, o bater de panela para chamar atenção mesmo, né? Eles batem a panela para chamar atenção. Mas a casa pegando fogo, que de longe dava para ver, de perto não. Que coisa. Bom, não sei. Pelo menos deu paz para a senhorinha e ela deu paz para eles, né? Muito bom. Vamos ao segundo relato, que é: minha mãe sempre foi a minha mãe. Boa noite, Ana, tudo bem? Os nomes já estão trocados. O meu nome é Fulana
Tenho 26 anos, moro em Goiânia há 17 anos. Frequento o Centro Espírita Kardecista, mas sou de berço católico. A minha família é formada a maior parte por mulheres. A minha bisavó sempre teve dons preciosos, como ouvir, sentir, sonhar e ter contato com anjos. Sempre frequentamos benzedeiras e sempre fomos informadas por elas que a nossa família vem de uma longa linhagem de mulheres médiums. Os homens da família não têm o dom. Estou te contando isso para você entender o grau dos nossos dons. A minha bisavó tem várias histórias legais. Depois eu te contarei sobre elas, pois este relato é sobre mim, minha mãe e a minha irmã, que chamarei de Cacá. Talvez este seja um bom relato para o Dia das Mães. Olha, será um pouco longo. Não é não longo, pois é a revelação mais importante e gratificante que já tive em toda a minha vida. Então vamos lá. Bom, como disse, moro em Goiânia há 17 anos. Eu sou de Araguari, Minas Gerais. Mudamos para cá depois dos meus pais se divorciarem. Tenho 2 irmãs, a Carol, a mais velha, e a Cacá, a do meio. Eu sou a mais nova. A Carol se mudou para Goiânia antes de nós. A minha mãe, eu e a Cacá, antes de nós, minha mãe, eu e Cacá, pois havia se desentendido feio com o meu pai por conta de namoradinho. Então, a barra mais difícil da separação dos meus pais, quem segurou foi eu e a Cacá. Somos muito ligadas, creio eu, por conta disso. Sonhamos os mesmos sonhos, vemos as mesmas coisas, sentimos a mesma presença. E detalhe, não moramos mais juntas. Sempre apoiei a minha mãe em tudo e sempre disse a ela a seguinte frase: Deus não tinha barriga melhor para me colocar. A senhora é a minha alma gêmea. E sempre tive um amor incondicional por ela e pela minha irmã Cacá. No ano passado, descobri o porquê dessa ligação tão forte entre nós 3. Os espíritas dizem que nada é por acaso e ninguém está na nossa vida por acaso. Que a nossa família hoje tem grande chance de ter sido a nossa família na vida passada. Não necessariamente na mesma ordem. Lembro de um relato que você contou onde a filha era a mãe do pai dela na vida passada deles. Tive essa revelação em um sonho ano passado e me emociono sempre que lembro e me encho de gratidão por ter tido este sonho. Vamos ao sonho então. Depois de um dia normal, cheguei em casa, fiz minhas tarefas diárias, tomei um café com a minha mãe, assisti TV e fui dormir. Sabe aquele sono que você deita na cama e apaga? Esse dia aconteceu comigo. Deitei e apaguei, em questão de segundos. Abri os olhos e me vi no meio da Praça da Sé, em São Paulo, e uma voz dizendo atrás de mim, pertinho do meu ouvido: Você já viveu aqui. Detalhe, eu nunca fui para São Paulo, mas tinha certeza que era lá. Essa voz que eu ouvi era de uma mulher. Ela sempre me acompanha, mas eu nunca consigo ver o rosto dela, pois ela sempre fica na minha retaguarda. A minha avó diz que ela é a minha anja da guarda. Depois que eu ouvi ela dizendo, olhei ao redor e vi a minha mãe sentada em um banco da praça e a minha irmã atrás dela, em pé. Pelas vestes que estávamos, era década de 40 ou 50. Caminhei até elas e a minha mãe olhou nos meus olhos e disse: Eu tenho algo para te contar. Eu tenho câncer. E aí o meu mundo caiu. E eu acordei aos prantos. Achei que era um aviso que a minha mãe estava com câncer nessa vida, pois ela fez a retirada de nódulos da mama em 2017. E aí eu contei a ela sobre o sonho e pedi para que ela fosse ao médico para ver se tinha alguma coisa. Aí ela sorriu para mim e disse: Bebê, eu era a sua mãe na vida passada e a Cacá a sua irmã. E desde então eu entendi por que a ligação entre nós 3 é tão forte. Agradeço todos os dias por ter vindo na minha família. Somos muito unidas e parceiras.
Desculpa ter ficado tão grande o relato, espero que você leia um dia. Tenho vários relatos para contar a vocês. Depois eu os mando. Desejo tudo o que há de bom neste mundo a você, sua família e a todos que seguem o canal. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Então, não era sinal nada que a sua mãe tinha câncer nessa vida aqui, mas talvez ela tenha tido na vida passada. Onde na vida passada ela também foi a sua mãe, também foi tudo, foi do mesmo jeito. Que legal. Por que será que veio do mesmo jeito de novo? Que beleza, né? Que bênção. Que legal, né, ter essas... Então, tem revelação de vida passada em sonho, que é legal, que é muito bom. Tem umas que já não é muito bom, né? Ai, ai, ai. Olá, assombrados, espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Olha que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ele dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ele dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá.